alunos aí do primeiro ano de informática, estou trazendo para vocês essa videoaula agora para a gente exemplificar, né, o uso de estrutura de repetição do comando for. É o para que a gente tinha visto lá em Visual G, né, em algoritmo. Aqui em deve ser é o for, né, como eu tinha colocado nos slides para vocês. Algumas observações importantes. Aquele programa que eu tinha colocado no slide para vocês, eu estou com ele aí na tela, né, que vocês estão vendo, e algumas observações importantes, tá? A primeira delas é o seguinte: a gente está usando essa biblioteca aqui, ó, a string.h, tá? O que essa string.h faz? Aqui, ó, observe o uso da biblioteca string.h para manipular dados do tipo caractere, ou seja, com essa biblioteca eu vou poder trabalhar com alguns comandos novos que vocês não viram ainda, né? Tal como esse gets aqui, ó, tá bem aqui, que eu vou explicar sobre ele. A gente trabalha com ele. Eu já, no vídeo passado da primeira aula lá, eu tinha dado até um exemplo de entrada de dados do tipo caractere para vocês, onde eu coloquei até aquela funçãozinha strcmp, né, para comparar dados num teste condicional. E usei essa string.h também, né? E essa string.h também, ela libera para mim o uso dessa leitura de dados aqui, a entrada de dados, né, na verdade, de um dado do tipo caractere. Uma outra que a gente vai usar nesse programa aqui, que é bom que vocês usem também de agora para frente, é essa math.h. A gente tem algumas funções matemáticas. O que é função matemática? Ela faz um cálculo automaticamente para mim, né? Já tem pré-definido algumas funções que realizam alguns tipos de cálculo. Por exemplo, nesse programa nós vamos usar uma função matemática para fazer cálculo de raiz quadrada, que é aquele que também lá na primeira videoaula eu tinha passado para vocês. Bom, o que acontece então? Essa math.h, ela habilita para mim o quê? O uso de funções, que no caso aqui é a sqrt, né? É uma funçãozinha que vai calcular a raiz quadrada. Bom, criei uma variável contador que vai controlar o laço de repetição, né? Poderia ser, como eu falei até lá no vídeo de algoritmo, né? Poderia ser uma variável C, poderia ser uma variável X, desde que ela fosse do tipo inteiro, como está aqui essa, tá? Bom, aí eu criei uma variável do tipo caractere, que eu estou traduzindo, meramente traduzindo aquele programa que nós fizemos em algoritmo para C, né? E aí lá tinha uma variável do tipo caractere que guardava o nome de uma pessoa, né? Criei duas variáveis aqui, uma variável chamada raiz, que vai guardar o resultado da raiz quadrada do número digitado. Então essa variável número aí vai ser que o usuário vai digitar o número, né? Então, quando o programa rodar, ele, além de criar essas variáveis, aí referenciar essas bibliotecas aqui, ele inicia pedindo o nome, né, para mim. E aí, ao invés de usar, presta bem atenção nisso aí agora, ao invés de usar o scanf para ler um dado do tipo caractere, eu estou usando a variável gets. Essa variável não, esse comando gets. Esse comando eu só consigo usar por conta dessa biblioteca string.h. Se você não declarar ela, você não consegue usá-lo aqui esse comando aqui, tá bom? Então, o que acontece? O gets nome, você percebe que aí aqueles parâmetros, porcentagem, S, vírgula, E comercial, nome, não existem mais. O gets ele é exatamente igual ao comando scanf,
Qual que é a diferença principal para dado do tipo caractere? O que acontece? Quando eu uso o scanf para um dado do tipo caractere com porcentagem S, se eu escrever Alberson espaço Vander, ele vai guardar na variável que eu indicar lá no scanf, ele vai guardar só Alberson. O espaço Vander ele não guarda. Então eu quero que ele guarde, que tenha a possibilidade aqui dele guardar o meu nome completo. Por exemplo, eu digito Alberson, espaço Vander, espaço Sá, espaço dos Santos. Então, com gets ele consegue guardar, tá? Com scanf não. Então aí vai do gosto de vocês. Os ogets não precisa colocar aqueles coringas, né? O porcentagem S, entre aspas, vírgula e comercial nome, tá? Aí eu inicio a estrutura de repetição. Veja bem como é que funciona essa estrutura de repetição aqui, ó. Eu tenho aqui contador igual a 1. Aqui, ó, é até quando ele vai, até o contador, enquanto o contador, olha, guarda bem essa fala minha, enquanto o contador for menor ou igual a 10. Tudo bem? Na videoaula, a terceira videoaula lá, a gente vai ver a importância desse enquanto contador menor ou igual a 10. E aqui eu passo, ó, para cada valor do contador, cada vez que ele executar o laço, ele vem aqui, soma 1 no contador e guarda nele próprio o resultado. Ou seja, ele começa com 1. Ele vem, executa pela primeira vez, e quando ele encontrar essa chave aqui, você percebe que ela está fechando essa aqui do for. Ó. Quando ele encontrar essa chave, ele volta para cá e continua a execução do programa. Mas só que aí o contador já sofreu um incremento, uma soma de 1. Né? Então ele inicia com 1, a segunda vez ele vai passar a ser 2, a terceira 3, 4, 5, e aí ele vai funcionar como lá em algoritmo, fazendo aquele looping, né? Aí sim, daí o nome, né? Estrutura de repetição, ele fica ali dentro enquanto ele não atingir um valor maior do que 10, ele não para esse laço de repetição. Tá? Enquanto for menor ou igual a 10, ele faz o laço de repetição. Tá? Então o contador começou a ser 1. Aí ele vem aqui e pede assim, olha, percebam aqui que eu coloquei um porcentagem D aqui, ó. Esse porcentagem D, digite o primeiro número para cálculo da raiz quadrada. E aí aqui eu coloquei a variável contador, ou seja, essa variável contador vai aparecer aqui, ó. Se o contador vale 1, primeiro número para cálculo da raiz quadrada, tá? Então é assim que vai funcionar. Scanf, aqui é importante, ó, aqui é scanf, né? Scanf, porcentagem F e comercial número, ou seja, eu estou entrando com um dado do tipo float, tá? Dado do tipo float, dado do tipo inteiro, eu não posso usar o gets, nunca, tá? Somente para dados do tipo char que eu posso usar o gets, tá? O get leia string, né? No caso aqui o S é do string aí. Então, gente, o que ele está fazendo aqui, ó? Lê um número. Esse número que eu li, ele vai ser colocado aqui dentro da função sqrt, ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai calcular a raiz quadrada do número que o usuário digitou aqui, ó. Ou seja, se o usuário digitou 81, aí ele vai fazer raiz quadrada, esse sqrt, ele calcula automaticamente para mim a raiz quadrada do número que está guardado na variável. Ou seja, se tiver 81, se tiver 9, tá 9 aqui, ele calcula e guarda aqui nessa variável o número 3, que é o resultado da raiz quadrada do número 9. Se eu coloquei aqui, digitei aqui o número 81, ele vai falar, calcula a raiz quadrada do 81 e guarda 9 aqui para mim. 9 vezes 9 é 81. Na hora de imprimir o resultado, presta atenção, ó, eu coloquei aqui porcentagem S. Por quê? Porque ele vai imprimir primeiro o nome aqui, ó. Então, o nome que eu digitei antes da estrutura de repetição vai aparecer aqui, ó. Então, se eu coloquei Alberson Vander, ele vai colocar Alberson Vander. A raiz quadrada do número, porcentagem F, número. O número que eu digitei aqui. Então, se eu digitei 81, vai aparecer 81 aqui, ó. A raiz quadrada do número 81
é igual, e aí tem um porcentagem f, que é o da raiz que foi calculada, né? Então, essa raiz foi atribuído o valor para ela aqui. Lembrem-se que aqui é sinal de igual, tá? Então, aí, a raiz que foi calculada, ele vai mostrar o resultado aqui. Então, ficaria, por exemplo, assim, Alberson Wander, raiz quadrada do 81 é igual a 9. E aí, ele pula a linha, tá? Eu vou até mandar ele pular duas linhas. Eu vou colocar /n para vocês verem. Vamos salvar o programa, executar, compilar e executar. Vamos lá. Aí, ó. Então, agora aqui, nós vamos notar aqui, ó. Eu vou diminuir aqui o tamanho da minha tela para a gente ver aqui, ó. Digite seu nome. Alberson Wander. Propositalmente, coloquei o nome e o sobrenome para vocês verem que ela vai guardar. Mas isso por quê? Por conta do gets que eu usei. Se eu usasse scanf, porcentagem S e comercial nome, ele só ia conseguir guardar o Alberson, tá bom? Então, vamos lá, ó. Digite o primeiro número para cálculo da raiz, 81. Olha lá, deu 9. Tá vendo? Olha lá, ó, Alberson Wander, a raiz quadrada do 81 é igual a 9. Digita o segundo número. Vamos lá, ó, vou digitar 9. Olha lá, Alberson Wander. Por quê? Porque isso, o gets aqui, ó, que eu coloquei aqui, foi lido antes do comando for. Então, por isso, eu li uma vez, só guardei no nome, de agora para frente ele só está imprimindo o nome que eu tinha digitado antes aqui, ó. Tá bom? E aí, e assim por diante, ó. 4, 5, o 25, ó. Raiz é 5, ó lá. Esse é 5.0000, tá bom? 8, 9, olha lá, ó, inclusive, ó, digite o oitavo número. Aqui eu coloquei dessa forma aqui, porque por ser um caractere gráfico, ele dá problema, tá? Então, ó, raiz do 9 de novo, raiz do 6, raiz do 5, é o último número, ó, 5, enter, pronto. Tá vendo? Então, gente, esse aqui é o exemplo daquele programa que eu tinha dado de exemplo lá para vocês, funcionando, tá bom? Eu vou dar outros exemplos depois para vocês, do uso do comando for para cálculos de progressão aritmética e geométrica. É muito, mas muito usado e aí ajuda vocês a desenvolver o raciocínio lógico de vocês, tá bom? Então fica esse exemplo aí da aula lá postada, né, de C, de deve ser, funcionando, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês podem colocar como comentário aí que eu vou tirando a dúvida de vocês, tá bom? Um abraço aí para todos, bons estudos.